Meu nome é Danilo Lemos, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto pagar para o INSS. Um dos aspectos fundamentais para garantir a segurança e os benefícios previdenciários no futuro é a contribuição regular ao INSS. No entanto, as regras e valores de contribuição variam de acordo com a categoria de trabalho, o regime de contribuição e a opção de filiação ao INSS. Neste vídeo, eu vou explorar as diferentes formas de contribuição previdenciária para os trabalhadores regidos pela CLT, para os profissionais autônomos, para os microempreendedores individuais, também conhecidos como MEI, e também aqueles que optam pelo regime de contribuição facultativa. Vamos esclarecer as alíquotas, os valores de contribuição e as formas de recolhimento para cada categoria, de modo que você possa entender melhor as obrigações previdenciárias correspondentes ao seu perfil. Também abordaremos a importância de estar em dia com as contribuições e os benefícios que você poderá ter acesso ao se aposentar. Portanto, se você deseja saber quanto pagar para o INSS de acordo com a sua situação profissional, fique atento e acompanhe todo o conteúdo deste vídeo. Lembre também de deixar suas dúvidas nos comentários e se ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos sobre os seus direitos. Ao falarmos sobre as contribuições previdenciárias, é importante entender que existem duas categorias de segurados no INSS: os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles que exercem atividade profissional remunerada, independentemente do tipo de vínculo empregatício. Isso significa que engloba não apenas os trabalhadores regidos pela CLT, mas também os trabalhadores autônomos, profissionais liberais, empresários, empregados domésticos, entre outros. Nesse caso, a contribuição para o INSS é descontada diretamente do salário mensal, de acordo com uma tabela específica de alíquota. Já os segurados facultativos são aqueles que não possuem vínculo empregatício, mas desejam contribuir para a Previdência Social, garantindo assim o acesso aos benefícios previdenciários. É importante ressaltar que tanto os segurados obrigatórios quanto os segurados facultativos têm direito aos mesmos benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, auxílio-doença, entre outros. Porém, as formas de contribuição e os valores podem variar de acordo com a categoria do segurado. Na próxima parte do vídeo, vamos abordar as alíquotas e valores de contribuição para cada categoria, para que você possa entender melhor como funciona o recolhimento para o INSS de acordo com a sua situação profissional. Lembre-se de que, em casos mais específicos, é sempre recomendado buscar um auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário para garantir que você esteja contribuindo corretamente e aproveitando todos os benefícios aos quais tem direito. Passando agora para o valor da contribuição, eu vou começar pelo contribuinte individual. Os contribuintes individuais são aqueles profissionais que exercem atividades remuneradas por conta própria, sem vínculo de emprego com nenhuma empresa. Nesta categoria estão inclusos empresários, autônomos, prestadores de serviços e microempreendedores individuais, o MEI. Como contribuinte individual, você é o responsável pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Para isso, é necessário utilizar a Guia da Previdência Social ou o Carnê do INSS, gerando o documento de pagamento de acordo com a sua situação. É importante destacar que as alíquotas de contribuição variam de acordo com a faixa de renda do contribuinte individual. O valor do INSS para o contribuinte individual pode variar de 5% do salário mínimo até 20% da renda total do mês, limitada ao teto do INSS. Isso vai depender da opção do contribuinte individual pelo plano normal ou pelo plano simplificado, bem como do tipo de serviço prestado no caso dos prestadores de serviço e do seu enquadramento como MEI, ou seja, há pelo menos 4 possibilidades para o contribuinte individual, e eu vou explicar cada uma delas. O contribuinte individual que paga a menor contribuição para o INSS é o microempreendedor individual, o MEI. Atualmente, o valor de contribuição do MEI corresponde a apenas 5% do salário mínimo. Em 2023,
Considerando o salário mínimo de R$ 1.320, a contribuição do MEI será de R$ 66 por mês. É importante ressaltar que o valor da contribuição do MEI já está incluído no DAS-MEI, que o microempreendedor individual deve pagar mensalmente. Portanto, o MEI tem uma contribuição reduzida em relação aos demais contribuintes individuais do INSS. No entanto, apesar de contribuir com um valor menor, o MEI não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e caso o MEI deseje se aposentar por tempo de contribuição, será necessário complementar o valor da sua contribuição com o pagamento adicional de 15% do salário mínimo. Se você é contribuinte individual, mas não se enquadra como MEI, há uma opção para pagar uma contribuição com valor um pouco menor. Basta optar pelo plano simplificado no momento de gerar a sua GPS ou preencher o carnê do INSS, utilizando o código 1163 para trabalhadores urbanos ou 1236 para trabalhadores rurais. Nesse caso, o valor da sua contribuição será de 11% do salário mínimo. Considerando o salário mínimo de R$ 1.320 em 2023, a contribuição para aqueles que optarem pelo plano simplificado será de R$ 145,20 por mês. É importante ressaltar que, ao optar pelo plano simplificado, você paga uma contribuição menor, porém abre mão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso, no futuro, você se arrependa dessa opção e deseja garantir uma aposentadoria por tempo de contribuição, é possível procurar o INSS e fazer a complementação das suas contribuições. Também há uma situação diferente para os contribuintes individuais que prestam serviços para pessoas jurídicas. É o caso, por exemplo, de advogados, contadores, entre outros profissionais que prestam serviços para as pessoas jurídicas sem vínculo de emprego. Nesse caso, o valor da contribuição é de 11% do valor recebido mensalmente, limitado ao teto do INSS. Por exemplo, se o prestador de serviço vier a receber R$ 2.000 da pessoa jurídica no mês, o valor total da sua contribuição será de R$ 220, 11% de R$ 2.000. Já o teto do INSS em 2023 é de R$ 7.507,49. Dessa forma, caso a renda mensal do prestador de serviço seja igual ou superior ao teto do INSS, o valor da sua contribuição será de 11% de R$ 7.507,49, ou seja, de R$ 825,83. Além disso, ao contrário do que ocorre com todos os demais contribuintes individuais, a contribuição desses profissionais deve ser recolhida pela própria empresa e não pelo contribuinte. Assim, o contribuinte individual, prestador de serviços para pessoa jurídica, não deve se preocupar com o recolhimento das suas próprias contribuições. Na verdade, este autônomo deve apenas exigir que o desconto seja feito em seu recibo de pagamento. E o melhor, com esta contribuição, o autônomo vai ter direito aos mesmos benefícios previdenciários do plano normal. Por fim, caso o contribuinte individual não se enquadre em nenhuma das situações anteriores, deverá pagar uma contribuição com o valor de 20% da sua renda mensal, limitada ao teto do INSS. Portanto, se o contribuinte individual recebe R$ 2.000 no mês, deverá pagar R$ 400 para o INSS. Considerando o teto do INSS em 2023, que é de R$ 7.507,49, caso a renda mensal do contribuinte individual seja igual ou superior a esse valor, o cálculo da sua contribuição será de 20% do teto, ou seja, R$ 1.501,49. É importante ressaltar que, nesse caso, o contribuinte individual deverá fazer o recolhimento por meio da Guia da Previdência Social, a GPS, ou preenchendo o carnê do INSS, com o valor correspondente à sua renda mensal. O contribuinte facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas opta por contribuir para o INSS de forma independente, a fim de garantir o direito ao recebimento de uma aposentadoria e outros benefícios no futuro. Ao contribuir com o INSS, o contribuinte facultativo também assegura o direito a benefícios como auxílio-doença e a pensão por morte. Para se tornar um contribuinte facultativo, é necessário ter mais de 16 anos de idade e não estar vinculado a nenhum outro regime previdenciário. Dentre os exemplos de pessoas que podem se filiar ao INSS como contribuintes facultativos estão donas de casa, estudantes, estagiários, desempregados, brasileiros residentes no exterior, entre outros. Vale ressaltar que esses são apenas exemplos, e na prática, qualquer pessoa que não esteja vinculada ao INSS ou outro regime de previdência social pode se filiar como contribuinte facultativo para garantir benefícios previdenciários. O valor da contribuição do contribuinte facultativo pode ser de 5%, 11% ou 20%.
15%, a depender do seu enquadramento como facultativo baixa renda, bem como a opção pelo plano simplificado ou pelo plano normal de filiação. Os contribuintes facultativos baixa renda são aqueles que não possuem renda própria, têm dedicação exclusiva ao trabalho doméstico em sua própria residência e são pertencentes a famílias de baixa renda. Se você preenche todos esses 3 requisitos, pode se filiar ao INSS e pagar uma contribuição equivalente a apenas 5% do salário mínimo. A lei considera de baixa renda as famílias inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, para programas sociais do governo federal com renda mensal de até 2 salários mínimos. Por exemplo, é o caso das donas de casa e das famílias de baixa renda. Se você não se enquadra nos requisitos do contribuinte facultativo baixa renda, ainda tem a possibilidade de pagar uma contribuição um pouco menor ao optar pelo plano simplificado. Esta regra é bem parecida com o plano simplificado dos contribuintes individuais. Portanto, basta optar pelo plano simplificado no momento de gerar a sua GPS ou preencher o carnê do INSS usando o código 1473. Neste caso, o valor das suas contribuições será de 11% do valor do salário mínimo. Por fim, se você não se enquadra no conceito de facultativo baixa renda e não opta pelo plano simplificado, deve contribuir com 20% sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição é o valor escolhido pelo próprio contribuinte facultativo entre o salário mínimo e o teto do INSS. Considerando o salário mínimo e o teto do INSS esse ano, o valor da contribuição para o contribuinte facultativo pode variar entre R$ 264 e R$ 1.501,49, sendo uma escolha do contribuinte facultativo mês a mês. E é importante ressaltar que o valor da contribuição afetará diretamente o cálculo da aposentadoria e dos demais benefícios previdenciários, uma vez que eles estão calculados a partir da média dos salários de contribuição. Contribuições mais altas podem resultar em benefícios previdenciários maiores no futuro, ou seja, quanto maior o valor da sua contribuição, maior pode ser o valor do seu benefício no momento da aposentadoria. No entanto, é necessário analisar cuidadosamente cada situação, pois as regras de cálculo dos benefícios previdenciários são complexas e nem sempre contribuições mais altas trarão vantagens significativas. Por isso, é fundamental realizar uma análise minuciosa das possibilidades de aposentadoria para o seu caso específico, antes de decidir o valor da sua contribuição. Uma opção recomendada é buscar um planejamento previdenciário. Inclusive, eu já gravei um vídeo completo falando sobre o planejamento previdenciário e deixarei um card acima. Com um planejamento previdenciário, você contará com uma análise personalizada das suas circunstâncias e receberá orientações sobre o melhor cenário para o seu futuro previdenciário. Vamos agora falar sobre o segurado empregado e o trabalhador avulso. Diferentemente do contribuinte individual e do contribuinte facultativo, o segurado empregado e o trabalhador avulso não são responsáveis pelo recolhimento das suas próprias contribuições. Na prática, as contribuições são descontadas diretamente dos contra-cheques ou recibos de pagamento e repassados ao INSS pelo empregador ou pela empresa tomadora do serviço. Portanto, é essencial que o segurado empregado e o trabalhador avulso entendam as regras relacionadas aos descontos em suas remunerações. Isso permitirá que eles identifiquem se os descontos e repasses para o INSS estão sendo feitos corretamente. É importante estar atento aos valores e garantir que todas as obrigações previdenciárias sejam cumpridas de forma adequada. No caso dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos, o valor da contribuição previdenciária depende da faixa salarial e pode variar de 7,5% a 14%. Todo ano o INSS atualiza essa tabela de acordo com o salário mínimo e com o novo teto do INSS. Além disso, você deve observar que o valor da contribuição incide por faixa salarial. Por exemplo, não é porque você recebe o teto do INSS que o valor da sua contribuição será de 14%. Na realidade, será de 7,5% em relação à primeira faixa, 9% em relação à segunda faixa, de 12% em relação à terceira faixa e de 14% apenas em relação à última faixa salarial. Eu vou deixar um link na descrição com um texto completo, onde eu explico todas essas faixas salariais.
Por fim, eu vou falar sobre quanto o segurado especial deve pagar para o INSS. Como você vai observar, esta é a categoria de segurado mais diferente do sistema previdenciário. Isto ocorre porque a própria Constituição Federal garantiu o tratamento completamente diferenciado aos trabalhadores que se enquadram nesta categoria. O segurado especial é a pessoa física residente em imóvel rural ou próximo que individualmente ou em regime de economia familiar exerce atividade de produtor rural, na condição de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro meeiro, comodatário ou arrendatário com exploração de atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, seringueiro ou extrativista vegetal, o pescador artesanal ou assemelhado, fazendo da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Além do próprio produtor rural, seringueiro, extrativista ou pescador artesanal, também são considerados segurados especiais o seu cônjuge, companheiro ou filha com mais de 16 anos que trabalhe com um grupo familiar. Ao contrário de todos os demais segurados, o segurado especial não tem a obrigação de pagar uma contribuição diretamente para o INSS. Exatamente por isso, este segurado é chamado de especial. Assim, chegamos ao final deste vídeo, onde apresentamos os diferentes aspectos relacionados ao pagamento ao INSS para os segurados da CLT, autônomos, MEI e facultativo. Constatamos que cada categoria possui suas particularidades e regras específicas que devem ser consideradas na hora de definir o valor da contribuição. Aprendemos que o MEI tem a menor contribuição, correspondendo a 5% do valor do salário mínimo, embora seja importante lembrar que essa opção limita a aposentadoria por tempo de contribuição. Já o contribuinte individual tem diferentes possibilidades de contribuição, variando entre 11% do salário mínimo no plano simplificado e até 20% da renda total, limitada ao teto do INSS. Para os contribuintes facultativos, é fundamental entender que a contribuição pode variar de acordo com a escolha individual, sendo que maiores contribuições podem resultar em benefícios mais vantajosos no futuro, considerando a média dos salários de contribuição. No caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, é importante estar atento aos descontos feitos pelo empregador ou empresa tomadora do serviço, para garantir que as contribuições estejam sendo repassadas corretamente ao INSS. Porém, as informações compartilhadas neste vídeo são apenas um panorama geral sobre o assunto. Cada caso é único e é fundamental buscar orientação especializada para tomar decisões adequadas em relação ao valor da contribuição e às possíveis estratégias previdenciárias. Por isso, recomendamos que você busque a ajuda de um profissional especializado para realizar uma consulta ou até mesmo um planejamento previdenciário. Essa análise detalhada levará em conta sua situação específica e ajudará a identificar a melhor opção para garantir uma aposentadoria e demais benefícios adequados no futuro. Na descrição deste vídeo, você encontrará o contato do nosso escritório. Estamos à disposição para fornecer suporte, esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo em todas as questões relacionadas ao INSS. Agradecemos por assistir este vídeo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para receber mais informações valiosas sobre o INSS. Até a próxima e um grande abraço!